Queria agradecer ao ministro Pedro Parente, com quem eu tive o prazer e a honra de trabalhar durante o governo Fernando Henrique. Pedro Parente tem origem no Banco do Brasil, né, Pedro? Isso, Origem eu comecei minha carreira profissional no Banco do Brasil e depois Banco no Central. Banco Central. Então, Banco do Brasil, depois Banco Central. Pedro Parente participou ativamente da elaboração do Plano Real. Depois, no governo Fernando Henrique, foi ministro-chefe, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda na implantação do Real e foi depois ministro-chefe da Casa Civil do presidente Fernando Henrique, onde conduziu e coordenou também a implantação das medidas contra o apagão que o Brasil sofreu naquele período, em função dos problemas de seca nos reservatórios. Coordenou também o nosso programa, o programa Avança Brasil, que foi o grande programa de desenvolvimento que o Brasil teve durante o governo Fernando Henrique. Depois, também coordenou o programa e participou ativamente, coordenando também o programa de privatização do governo Fernando Henrique, que foi um dos maiores programas de privatização do mundo, eu diria, pelo tamanho e pelo volume de empresas que foram privatizadas. Depois, Pedro saindo, terminando o governo, Pedro foi para o setor privado, dirigiu a rede RBS, que é o Sistema Globo, na região sul. Depois voltou aqui, aí veio para São Paulo, para a área financeira, né, Pedro? Não, primeiro foi na Bung, né? Bung Ah, não, Brasil. para o grupo Bung, para a Bungbor, que era uma das grandes tradings cerealistas do mundo, né, de padrão Isso. internacional. Da Bung, ele foi para o sistema financeiro e depois. Não, Não? Petrobras. Ah, foi antes? Foi depois da Bung? Então, aí depois da Bung, então, tudo bem. Foi convidado pelo presidente Michel Temer para assumir Isso. a Petrobras num momento também, que vejam, acho que isso que é muito interessante vocês prestarem atenção, gente, e para depois também poderem fazer as perguntas, que o Pedro teve em momentos sempre de muita, assumiu posições em momentos de crise nas posições. Foi assim no apagão, que foi um momento de crise dramático, onde exigia planejamento e capacidade de execução emergencial, e quando o Michel Temer convidou ele para assumir a Petrobras, foi depois de todos aqueles escândalos da Petrobras, onde pela primeira vez a Petrobras teve prejuízos grandes, ela estava tecnicamente quebrada. Ficou na Petrobras, se não me engano, 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. De lá assumiu a presidência do grupo do BR Foods. Pedro, você sabe que eu não escrevi nada, estou falando tudo isso de cabeça, você vê que eu te acompanho bem. 2 anos na BR Foods e depois voltou para o setor financeiro numa gestora de fundos e administração, um family office bastante grande e bem sucedido. Então, eu queria dizer que vale a pena prestar muito atenção pela experiência, primeiro pela formação do Pedro, na parte de governo e pela dimensão das responsabilidades que ele assumiu em governo. Depois tem essa outra grande vantagem que o Pedro conviveu dos dois lados da mesa, no lado empresarial, quer dizer, no lado do governo, política econômica, no Ministério da Fazenda, no Banco Central, e depois do lado privado, na parte e também de privatizações de empresas estatais, depois no lado privado, na empresa privada, no caso da BR Foods, um negócio bastante diferente, e na empresa estatal privada, que no fundo a Petrobras é uma estatal, mas com controle hoje praticamente, ou gestão, como se fosse uma empresa privada. Não vou me alongar mais, eu acho que vocês, prestando atenção, depois poderão aproveitar muito uma aula aqui do nosso ministro Pedro Parente, que para mim sempre foi, além de muito amigo, um modelo de profissional da área pública e privada. Bom, Andréa, muito obrigado aí pela introdução. Agora, aqui, formalmente, boa noite a todos. Boa noite, professor Wilson, professor Alberto Macedo, professor Carlos Vomitag, meu amigo André Matarazzo. Boa noite a todos os alunos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Não tenho a formação de professor, portanto, prefiro não chamar de aula, mas de uma conversa.
E aqui eu quero falar de um assunto, né? Estamos aqui, o professor Wilson esclareceu, todos são alunos de algum tipo de cursos de gestão, e eu quero falar sobre gestão no serviço público, mas quero falar digamos, de um dos quatro componentes de um bom sistema de gestão, né? Quando a gente lembra, e eu sou um apaixonado por gestão, realmente é uma coisa que me fascina muito, gestão, cultura empresarial, cultura de organizações em geral, eu acho que essas coisas são muito relevantes e muitas vezes subestimadas. Mas eu quero voltar aqui, quero falar do planejamento no setor público, né? Quais são as quatro, digamos assim, principais atividades de um ciclo, de um sistema de gestão? Começa exatamente com planejamento, depois vai para execução, depois se faz aquele trabalho de verificação se a execução está correspondendo ao resultado do planejamento, e se não está, né, tem que tomar as medidas, o chamado ACT, e aqui eu estou falando do tradicional, famoso PDCA, que de um jeito ou de outro, qualquer sistema de gestão segue, mesmo que seja um sistema, digamos assim, intuitivo, empírico, ele acaba, de uma maneira ou de outra, tendo que cumprir esses elementos, mas melhor ainda quando a gente faz isso de maneira organizada e bem sistematizada. Por que esse tema do planejamento no serviço público ele é fundamental? E aqui eu vou entrar na seara do professor Roberto Macedo, e vamos lembrar que o nosso país crescer, ele precisa de poupança e de investimento. E a poupança e o investimento, e aí tem uma briga entre ortodoxos e heterodoxos, que eu quero fugir dela, porque não é esse o meu assunto aqui, a poupança e o investimento tem do setor público e do setor privado. E a soma dessas poupanças e desses investimentos é que, digamos assim, estabelecem qual é o nosso limite máximo de crescimento no nosso país. Portanto, se a gente cresce somente 1,5%, 2,5%, uma das causas é exatamente o nosso nível de poupança e de investimento, que é muito baixo. E o principal componente que provoca isso é o setor público. Há uma questão super relevante aqui da maneira com a qual se faz a alocação de recursos no serviço público. E quando a gente não tem uma boa alocação, o que acontece, então, é o fato de que a contribuição que o setor público, né, a área fiscal dos três níveis de governo poderia dar, ela não acontece e faz com que se subtraia uma condição relevante para que o nosso país possa crescer o seu potencial. A gente sabe que o país tem condições únicas, né, na constelação dos países do nosso planeta, um país maravilhoso que poderia crescer realmente dentro das condições ideais proporcionadas, em especial pelo setor público, a um nível de 4%, 5%, sem pressionar a dívida pública, sem pressionar nosso balanço de pagamentos. Por isso é que esse tema, para mim, o planejamento no setor público, ele é relevante, porque é óbvio que, como eu mencionei, planejamento é a primeira etapa, né? Se a gente não tem um bom planejamento, não vai ter uma boa execução. E a pergunta, portanto, é quais são os desafios, né, para a efetividade, ou seja, para que o planejamento no setor público possa cumprir o seu papel e possa, então, trazer essa contribuição para o crescimento do nosso país. Quero insistir aqui, um país maravilhoso, né? Que, enfim, a gente está cada dia mais mostrando ao mundo que somos muito mais parte da solução do que do problema das grandes questões mundiais, né? Estou falando da crise, né, da segurança alimentar, segurança energética, tema de água, tema de transição climática. E aí nós nos perguntamos, bom, temos um bom planejamento, temos uma boa alocação dos recursos
dos recursos públicos no nosso país, eu aqui vou circunscrever essa nossa conversa ao âmbito federal, ao governo federal, por várias razões. A principal delas é que é onde está, né, a maior parte dos recursos fiscais, né, arrecadados pelos impostos no nosso país. E aí, então, a gente começa. Eu quero responder desde logo a pergunta. Nós, obviamente, não temos um bom planejamento. Obviamente, nós não temos uma boa alocação de recursos. E a questão que se coloca é por quê? Por que não temos? E aí a gente olha o que a gente vê nesse chamado presidencialismo de coalizão que nós temos. A gente observa que nós não temos um governo que é orgânico, no sentido de que este governo trabalha dentro de uma visão em que, digamos, os esforços e os recursos são integrados, eles atendem a uma, digamos, a uma diretriz de governo que é única, que parte da avaliação dos principais problemas a resolver, e, portanto, aí tem a condição de se fazer um planejamento. O que a gente observa e por que não é um governo orgânico é porque a gente, por conta desse presidencialismo de coalizão, o que a gente observa é que o governo as posições do governo são distribuídas entre os partidos que apoiam o governo, é uma maneira de o governo, o Poder Executivo, digamos, conseguir reunir um certo apoio que é muito instável para a aprovação das suas medidas. Então, as posições do governo, como a gente observa, são distribuídas por diversos partidos que, além disso, como a gente também sabe, não respondem a uma visão de ideologia política, respondem muito mais a questões pragmáticas de curto prazo e que, de novo, não atendem uma visão mais ampla de efetividade e melhor uso do recurso público. Então, a questão fundamental que a gente tem aqui, a partir dessa resposta que eu coloco para vocês, de que, para mim, evidentemente, não temos um bom planejamento no setor público, a questão relevante é que não apenas não temos um bom planejamento, como não é possível, eu iria mais, eu diria, é impossível se fazer um bom planejamento quando a gente tem um governo que não tem organicidade, um governo onde cada ministério responde a uma determinada orientação partidária, orientação essa partidária, de novo, que não tem nada a ver com uma visão de país, com uma visão ideológica. Podemos concordar ou não com aquela ideologia, mas a visão ideológica, digamos, traria um anseio importante para a população, que é entender em quem está votando e e qual é a proposta que este grupo político teria para responder aos principais problemas do nosso país. Então, a gente tem esse grande dilema. Será que se consegue resolver isso? Será que seria possível, nesse quadro que nós vivemos, a gente mudar essas condições? E aí eu acho que o que a gente observa é que é praticamente impossível, de novo. A visão dos partidos políticos é uma visão, como eu já disse, pragmática, de curto prazo, de atendimento de interesses paroquiais e que não guarda nenhuma correlação umas iniciativas com as outras. Essa é uma visão pessimista, eu diria que é realista, por toda a experiência que eu vivi. Eu acho que aqui quem já passou no governo
E aqui temos tanto o professor Roberto Macedo como o professor André Matarazzo, já passaram pelo governo, não sei se o Wilson passou e se o Carlos passou no governo, mas eu tenho certeza que eles concordam com essa minha visão, com a informação adicional, que a gente não observa, não apenas não observa a melhoria, mas a gente observa, na realidade, digamos assim, a constituição de uma certa visão de que isto é natural, né? Não há indignação com relação ao que acontece, não há uma percepção de opinião pública a respeito desses problemas que eu estou mencionando aqui, exatamente porque se observa uma naturalidade que eu diria extremamente exagerada e inadequada em relação a esta maneira dos partidos políticos e dos parlamentares atuarem no nosso país. Eu gosto muito de um autor americano, chama-se George Kennan, e ele foi um diplomata há muito tempo nos Estados Unidos, uma pessoa muito idealista. Ele teve uma responsabilidade muito grande na definição da política americana em relação à antiga União Soviética. Ele foi o autor de um documento famoso que se chama-se o Telex, né, porque naquele tempo aquilo se passava por Telex, onde ele dizia que a política americana em relação à União Soviética ela deveria ser a política de contenção, significando dizer, não devemos entrar em guerra com a União Soviética, devemos evitar que eles expandam, né, seu poder sobre outros países, além daqueles que existiam naquele momento, porque esse regime ele vai cair naturalmente, pelas razões que ele explicou, e de fato isso aconteceu. Por que eu estou trazendo o George Kennan para essa nossa discussão? Porque ele escreveu um livro, chama-se Around the Cragged Hill, que quer dizer em torno da montanha encarpada, ou seja, uma montanha cheia de picos, pontas e tudo mais, onde ele tem um capítulo que ele fala de governos, on government and governments. E uma coisa que ele ensina é exatamente que política não deve ser idealizada. A gente idealiza porque a gente quer um país melhor, mas ele diz, não cabe juízo moral sobre a existência de governos, porque governos são um mal necessário. E se não cabe juízo moral, você não tem escolha, portanto, você não pode, não tendo escolha, fazer um juízo moral sobre a existência de governos. Mas ele diz, os governos existem, digamos assim, para constranger, digamos assim, os comportamentos da sociedade para permitir que a sociedade possa ter, né, uma convivência coletiva, porque os interesses individuais, quando levados a extremos, prejudicam essa convivência. Mas eu diria que ainda, levando em conta que governos não devem ser idealizados, eu acho que cabe à sociedade demandar, né, e pelas razões que eu expliquei, eu procurei encadear essa discussão a partir de por que são relevantes os recursos públicos e por que é relevante o planejamento, exatamente porque a gente precisa desses recursos para que a gente possa alcançar um crescimento possivelmente o dobro do que a gente tem hoje, permitindo que a gente possa almejar realmente estar num lugar na economia mundial que corresponda ao nosso potencial. Eu vejo ainda que é difícil da gente mudar. Há uma questão aqui de gestão também que é muito relevante, que é o fato de que no serviço público a questão do resultado alcançado ela é secundária em relação aos processos. No serviço público, o que se faz muito é avaliar a questão se as coisas estão sendo feitas conforme
previstas em lei. Né? O serviço público não pode fazer nada que não esteja previamente previsto em lei. E quando a gente olha isso, ou seja, que a observância de resultados ou a busca de resultados ela é secundária no serviço público, e, por outro lado, você não pode distinguir o funcionário público de acordo com o seu mérito, isso contribui adicionalmente para essa perspectiva, digamos, negativa que eu tenho a respeito da alocação, a melhor alocação dos recursos fiscais, dos recursos públicos, para permitir que a gente possa ampliar a nossa poupança e o nosso investimento e aumentar o nosso crescimento. Aqui tem um último comentário antes de ir para as perguntas, e eu acho que as perguntas, para mim, são a parte mais rica de uma conversa como essa, que é quais são, digamos assim, neste quadro, né, qual é a minha opinião, assim, qualitativa, né, não quantitativa, porque ninguém tem bola de cristal, com relação ao nosso crescimento econômico. Eu acho que, então, a gente corre um risco de realmente viver períodos prolongados de recessão ou de alguma coisa desse tipo. Eu acho que aqui tem uma dinâmica, ainda falando do governo federal, da principal força política organizada hoje, que é o famoso Centrão, e, de um lado, como eu já mencionei, porque eles não permitem a melhor alocação do recurso público de uma maneira sistêmica, integrada, orgânica, e, portanto, não permitindo esse crescimento que a gente poderia ter. Por outro lado, a eles não interessa que o nosso país se desorganize completamente, porque isso não permitiria que eles pudessem atender os seus interesses paroquiais da maneira como fazem hoje. Então, minha visão é de um crescimento na faixa do que nós temos hoje, um crescimento de 1,5% a 2,5%, quando vai muito bem podemos chegar a 3%, mas não vamos partir disso, não vamos passar disso. E também não vamos nunca, claro que isso é alguma coisa que também a gente não pode descuidar, mas acho que não vamos ver o Brasil como uma Venezuela ou como uma Argentina, para falar de vizinhos próximos. Eu paro por aqui, Andréa, é uma introdução, eu sei que provocativa, mas, no meu modo de ver, verdadeira, e estou aqui, então, para responder as perguntas que a gente tenha, então, dos alunos, dos professores, para a gente possa continuar essa conversa, porque se eu ficar falando aqui o tempo todo, não é uma conversa, aí é realmente um discurso, né, uma exposição. Professor Wilson, posso fazer uma primeira pergunta e depois não faço Claro, mais? Que eu queria só para claro. dar um primeiro embalo. Pedro, então, dentro da sua experiência, qual a diferença de critérios, ou como é que você percebeu a diferença nos critérios ou nas prioridades na hora de alocar recursos entre o setor privado e o setor público? Obviamente, o setor privado, Andréa, o que a gente observa é que as coisas começam, né? Quer dizer, o ciclo de planejamento, é claro que tudo tem exceções, mas eu estou falando das melhores empresas, começam com a definição enfim, não muitas, 2 ou 3 metas que são relevantes para aquela organização, para aquela empresa alcançar. E, e essas metas, e são metas digamos assim, de médio e longo prazo, são metas que devem ser aí de um período de 4, 5 anos, elas têm que ser desdobradas de 2 maneiras. Primeiro, no tempo, né? Porque não adianta fazer uma meta para daqui a 5 anos se você não observa essas metas ano a ano, né? E o desdobramento das metas anuais, por sua vez, tem que ser desdobrado dentro das empresas pelos setores que são responsáveis por alcançar aquelas metas de tal forma que aquele instrumento, né, que é um instrumento de planejamento, ele possa, de fato, corresponder e trazer, pela execução daquele planejamento, os resultados almejados, né?
No governo existe um comando legal para fazer um planejamento plurianual e uma lei de diretrizes orçamentárias todo ano, mas é um planejamento, para usar uma expressão antiga, para inglês ver. Por quê? Porque, como eu já mencionei, ele pode ter uma certa consistência na sua elaboração, né? Uma certa visão orgânica, mas ele não é observado na prática. Porque, na prática, o que acontece é essa alocação de recursos de acordo com os interesses de curto prazo, interesses, muitas vezes, paroquiais. Então, é bastante diferente, é bastante diferente. Realmente, quando você tem no setor privado, ele usa esse instrumento, que é um sistema de gestão bem feito e bem executado, para alcançar metas e para poder crescer, para poder alcançar os seus objetivos, né? E lembrando que a gente, hoje em dia, sempre pensa num capitalismo em que um capitalismo mais moderno, mais social, onde ele tem que atender não apenas um dos seus chamados stakeholders, né, que são os acionistas, né, os detentores de ações ou de capital, mas também atender os demais stakeholders, a comunidade, né, os seus empregados, né, seus clientes, seus fornecedores. Então, realmente, o atendimento desses objetivos é central no planejamento do setor privado. Professor Wilson, passo para vocês. Perfeito. Pedro, nós temos aqui algumas perguntas já de alunos, mas eu não posso perder a oportunidade de, dentro desse assunto que você está tratando com tanto brilhantismo, Obrigado. lançar aqui uma reflexão e saber também o que você pensa, tá? O nosso eminente professor, Roberto Macedo, que é o nosso diretor acadêmico, no fim de 2020, ele fez um estudo dando conta de que o Brasil, desde 1980, ele está com a sua economia praticamente estagnada. Se a gente olha para o nosso PIB, um crescimento pífio, certo? E muito se fala que a necessidade, o próprio Roberto Macedo, ele está aqui, pode me confirmar isso ou não, mas muito se fala que para que o desenvolvimento ocorra é necessário que o Estado invista, que haja investimento do Estado. Só que quando a gente olha enfim, para os gastos públicos, praticamente tudo está de fato consumido. Está consumido com a Previdência, certo? E com o próprio serviço público. E com o SUS, certo? Olhando para esse cenário, como é possível encontrar espaço dentro do orçamento para que haja esse investimento tão necessário para o país crescer, Pedro? Bom, nós temos, de fato, uma parcela de gastos obrigatórios e de recursos vinculados que traz rigidez para uma melhor alocação de recursos, mas ainda assim sobram recursos. Os meus, tanto sobram que tem as famosas emendas dos parlamentares. Então, eu acho que a escassez que temos de recursos em função dessas despesas obrigatórias apenas reforça a necessidade daquilo que sobra ser alocado de uma maneira bem melhor do que é feita hoje. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar no governo federal, isso era em 1985, o nível de recursos orçamentários investidos se aproximava de 20% no âmbito do governo federal. Vamos fazer aqui uma observação que é relevante. Naquele momento, você tinha também o famoso orçamento monetário, você não tinha um orçamento unificado, né? Eu e o Roberto vivemos esse processo muito, muito relevante de aperfeiçoamento institucional das finanças públicas. Mas já se investiu muito mais no âmbito do governo federal. E eu, de novo, não estou falando de governos estaduais e municipais, porque a lógica lá é um pouco diferente e não há, digamos assim, uma pulverização de poder tão grande como existe no âmbito federal.
Perfeito. E aí eu volto, professor Wilson, ao tema, digamos assim, de que a gente aceita isso passivamente. Eu me incluo, né? Quer dizer, e faz parte da paisagem, digamos, esse jeito de operar no âmbito do governo federal, o que é lamentável, mas é isso. Sim. Wilson, posso falar? Claro, professor. Bem, Pedro, a minha posição tem sido de realçar que desde 1980 o Brasil estagnou. Estagnou, no meu dicionário, não é parar, certo? É você crescer abaixo do potencial. E acho que todos aqui que participam desse evento concordariam que, com a boa arrumação, o Brasil poderia crescer muito mais, como você mesmo apontou, certo? Agora, eu acho que aqui, o que há no Brasil, é que a sociedade é meio alienada aí da questão política e não cobra do governo, certo? Então, você vê aí que. E eu acho que uma das razões dessa alienação é que aqui não tem voto distrital, certo? Eu vivi em país com voto distrital, há um envolvimento muito maior da sociedade no processo de escolha dos políticos, né? Porque o número de candidatos se reduz enormemente, né? Aí você pode escolher melhor. Quando você tem escolha demais, tem até um teorema aí de economia que você fica incerto quanto à escolha que você fez, sabe? Quer dizer, em outras palavras, se você vai escolher um candidato a deputado federal entre 100 ou mais candidatos, você não tem certeza que você escolheu o melhor. Se você tivesse que escolher entre cinco, né? E esses deputados em país de eleição distrital, eles têm que permanentemente prestar contas à comunidade, porque senão eles perdem a próxima eleição. Sabe? Eu via lá nos Estados Unidos, em Cambridge, onde eu morava, em Boston, na região, eles usam muito os estados de basquete, certo? Para fazer reuniões. Chegam lá, vou passar o fim de semana aí e vou me reunir lá com os interessados, prestar conta do que eu estou fazendo. Sabe? Então, aqui, o governo fica solto aí, que nem esse centrão e suas emendas parlamentares, né? Que eu chamo de parlamentares, né? Porque é realmente um desperdício de recursos. Agora, eu não sei como é que resolve isso, sabe? Porque esse pessoal não vai aproveitar para provar voto distrital, porque eles contrariam os interesses deles. Né? Eu tive imaginando recentemente a ideia de as entidades de classe se reunirem e chegar a ser um projeto de desenvolvimento e depois cobrar do governo se ele está seguindo aquilo ou não, certo? Para pelo menos expor as, a falta de sensatez do governo quando não tem um projeto. O governo Lula não tem um projeto de desenvolvimento e de crescimento econômico. E voltando à questão do investimento público, o Wilson falou que eu falei do investimento público, mas tem que ser investimento público e privado. Sabe? Mas no caso do investimento público, a gente nota aí que na década de 70 o investimento público chegou a ultrapassar 10% do PIB. Né? Pois é. E aí você teve coisas que hoje você não tem mais, como a realização de Itaipu, da Ponte Rio-Niterói, que foram as maiores obras do mundo. Né? Então, hoje está investindo em torno de um pouco mais de 1%. Então, ficou numa situação muito difícil, né? Porque cresceram muito as despesas com presidência, programas sociais e tudo, mas não tem dinheiro para investimento. Eu acho que eles deviam tentar fazer um aperto nas despesas, mas o governo nunca faz isso. Né? Dá um pente fino nas despesas e vê que podia tirar para fazer mais investimento. Mas a minha pergunta é: você acha que seria possível fazer uma as entidades de classe procurar se juntar aí e criar um sistema paralelo de exame da atividade governamental, sabe o que está fazendo e tudo, para ver se melhora, porque o Congresso não faz isso. Roberto, a gente vive um sistema a rigor parlamentarista, onde o poder está no Congresso, mas a responsabilidade não está lá. Exato. É outra forma de ver. Então, assim, eu acho. E eles, assim, numa boa, desculpa essa expressão assim mais popular, eles não estão aí, entendeu? Quer dizer, eles
realmente, como eu falei, essas coisas assim, se tornaram assim incorporadas à paisagem e se tornaram, digamos assim, não de maneira velada, mas de maneira expressa, tá certo? A prática da política hoje em dia. E eu, de novo, estou me referindo ao governo federal. E eu não estou dizendo que estadual é diferente. Estadual é mais simples, é menos complexo, porque você só tem uma Câmara, tá certo? Você tem um número muito menor de parlamentares, tá certo? Então, prefeituras ainda menos, né? Número menor de vereadores. E, portanto, o mandatário estadual ele tem uma condição melhor, né, digamos assim, de compor uma maioria que não seja tão pulverizada. Agora, no âmbito do governo federal, por conta dessa pulverização e por conta desse, enfim, palavra que me veio aqui, desse descaramento, tá certo, político, tá certo, eu tenho muita dificuldade, eu não quero ser pessimista, eu acho que a gente tem que lutar para que as coisas mudem. Eu tenho muita dificuldade de ver essa coisa mudando e melhorando no curto prazo. Agora, dito isso, eu acho que o esforço da sociedade civil, onde as organizações de classe são uma parte importante, e onde elas têm que deixar de lado também os seus próprios interesses para pensar no interesse coletivo, tá certo? Isso pode ajudar. Porque vindo de dentro para fora não vai acontecer. Tem que vir por pressão da sociedade. Bom, eu vou ler agora a pergunta do nosso aluno Endrigo Zapata. Ele quer saber qual é a sua opinião, Pedro Parente, sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Se o PAC, na sua avaliação, vai desenvolver melhor todo o Brasil. Eu vou ser muito sincero no sentido de dizer que eu não olhei o PAC no detalhe. Mas, olhando, digamos, como eu acho que o processo foi elaborado, é possível que na elaboração do PAC tenha havido uma consistência intrínseca no processo como um todo. A questão-chave é a dificuldade, de novo, do Poder Executivo fazer prevalecer essa visão integrada. Vocês viram que o presidente Lula, ele compôs um ministério, e aqui eu não estou dizendo que eu apoio ideologicamente a visão do governo Lula, mas ele compôs um ministério que está completamente diferente hoje. É um ministério que hoje ele realmente tem uma composição ditada pela necessidade da aprovação das medidas que o governo manda. Estamos aí vendo hoje, né, pelo Senado, a aprovação das mudanças tributárias relacionadas aos fundos, chamados fundos exclusivos e a operação das offshores, que na Câmara só foi aprovado depois que o presidente mudou a presidência da Caixa Econômica Federal para botar uma pessoa próxima ao presidente da Câmara. Então, assim, essa é, digamos assim, a raiz do nosso problema. Exatamente essa, digamos, essa pulverização, dessa necessidade de, digamos, a única forma que o governo tem de compor maioria é cedendo digamos assim, as demandas de cargos públicos que são colocados pelos partidos da chamada base. E vamos olhar que os partidos da base de hoje são exatamente os partidos da base do governo anterior e ganhou um presidente de oposição. A diferença é que no governo anterior nós não tínhamos o PT na base, PT e partidos mais à esquerda. Hoje estão lá, mas estão os outros também. Então, Perfeito. O nosso aluno Rodrigo Paludeto pergunta: eu gostaria de saber do ex-ministro se ele acredita que a privatização das estatais seria um caminho para a redução das despesas e o aumento dos investimentos no país. Wilson, eu já vou responder, mas acontece que entrou aqui o meu filho de 6 anos de idade, está ligando a televisão. Eu tenho que fazer uma intervenção rápida aqui. Então, Fique à vontade. não vai botar som? Então não pode pôr, tá? Desculpa, pessoal.
Desculpa. Acontece. It happens. Acontece. It happens. Vamos É, lá. eu, O senhor eu, quer que eu leia novamente a pergunta, não, se professor? a pergunta é relacionada à estatização, à A privatização de privatização das empresas, estatais, isso. das empresas estatais. É, eu fui presidente da Petrobras por 2 anos. A Petrobras é uma empresa que não, é uma empresa que eu admiro e, acima de tudo, eu reconheço no seu corpo técnico, no seu corpo de funcionários, uma qualidade muito grande, porque eles passam por um processo seletivo que ah, acontece de ter dezenas de candidatos por vaga, e, portanto, ali realmente é uma seleção, mesmo aqueles que eventualmente estão contra a gestão da empresa, eles são muito bem preparados. Então, e eu, quando estava lá na presidência da Petrobras, e me perguntavam sobre o tema da privatização, eu sempre dizia: nós precisamos entender qual é a visão da sociedade brasileira a respeito disso, não importa muito a minha visão. No entanto, o que a gente observa na Petrobras, quando terminou o governo Temer, porque quando eu saí antes do final do governo, por toda a questão da greve dos caminhoneiros e tudo mais, ah, ele, a gente tinha, digamos, um plano estratégico estabelecido onde realmente, digamos, a questão das fontes alternativas se colocava como um ponto importante de desenvolvimento para que a empresa pudesse, quando os combustíveis fósseis não fossem mais necessários ou se exaurissem, ela tivesse uma continuidade, a obrigação da gestão de qualquer empresa pensar na sua continuidade, né? Continuidade dos negócios, isso é um tema super relevante. Mas isso muda a gestão, quer dizer, tivemos quantos presidentes desde que nós saímos? Tivemos 4 ou 5, e os planos da própria empresa mudam de uma maneira que não permite a melhor alocação e o melhor resultado desses recursos, e se desligam desses interesses de mais longo prazo. E que, portanto, o que eu quero dizer com toda essa introdução é que eu acho que, para que realmente a Petrobras possa ter uma gestão melhor, com continuidade e com visão de médio e longo prazo, o caminho, certamente, como disse o André, não é privatizar, porque hoje 1/3 do capital da empresa é capital votante, portanto, os outros 2/3 já são privados, e desse 1/3, 51%, portanto, 16, qualquer coisa, são de controle do governo. Então, a gente tem uma empresa que, enfim, se não é exatamente essas contas, mas qualitativamente não muda, 84% já está na mão do setor privado. Então, eu não vejo outro caminho. Estou dando uma razão diferente daquela da pergunta. Agora, evidentemente, se, digamos assim, o governo persegue um processo de privatização mais amplo, e desde que esses recursos sejam utilizados para investir, evidentemente que a gente tem aí um caminho que pode ajudar, sabendo que não é um caminho permanente. Por quê? Porque você vai investir uma vez, ótimo que seja assim, não estou dizendo que não, mas investir uma vez, aquele dinheiro não existe mais. Então, realmente, uma fonte permanente de investimentos é modificar a alocação de recursos que é feita hoje no setor fiscal, no âmbito dos governos. Perfeito. Bom, agora a pergunta do nosso aluno Jackson Almeida. Ele pergunta o seguinte: com a transição energética que tanto o governo fala e o mundo fala, né? Como fica a Petrobras com toda a tecnologia que ela desenvolveu até hoje? Ela está preparada para isso? Bom, professor, eu acho até que se eu não abordei completamente essa pergunta, na minha resposta anterior, eu mencionei. O problema na Petrobras é essa mudança de rumo a cada 4 anos ou a períodos inferiores, toda vez que muda o seu presidente. Eu diria que ela perdeu tempo, a Petrobras. Perdeu tempo
especialmente a partir do momento que abandona planos de avaliação pela empresa de alternativas de negócios que não sejam somente a exploração do combustível fóssil, né, do petróleo. Então, se ela vai ter condições de, como outras empresas globais de óleo e gás, de desenvolver ou procurar desenvolver alternativas, eu acho que ela certamente está atrás dessas grandes empresas de óleo e gás, exatamente por essa mudança frequente de direção, por força do fato de que se muda presidente em média a cada 2 anos. Perfeito. A Ricardo Igarashi pergunta, ministro, como você avalia o impacto que diferentes sistemas de governo podem ter na trajetória de crescimento de um país? Você vê a transição para um sistema parlamentarista como uma possível mudança nesse sentido? Olha, eu me alinho aqui com o professor Roberto Macedo, né? Porque ele falou digamos assim, de um componente relevante, que é o voto distrital, ou seja, os parlamentares serem eleitos de acordo com distritos, e um parlamentar por partido, de tal sorte que eles possam ser cobrados, né, pela sua atuação, mas certamente eu me incluo naqueles que acham que um governo parlamentarista que tenha uma consistência, que não seja um governo parlamentarista em que os parlamentares são eleitos da mesma forma como são eleitos hoje, eu acho que não vai ser solução. Agora, um governo parlamentarista, bom, as pessoas às vezes defendem metade distrital e metade por uma lista, enfim, mas não pode ser da maneira que nós temos hoje. Eu quero me declarar aqui realmente uma pessoa que acredita que um governo parlamentarista seria melhor para o país, mas um parlamentarismo que tenha consistência, e não simplesmente mudar de presidencialismo para parlamentarismo. Perfeito. O nosso aluno Reinaldo Sabino, Pedro, pergunta justamente o seguinte: ele está notando uma nova safra de candidatos e de políticos. Será que isso representa uma esperança para todos nós, essa renovação? Eu acho que ele tem razão no sentido de que tem muitos jovens com excelente formação, muitas iniciativas da sociedade civil, né, de apoio à formação de jovens políticos que têm ideal, esses jovens realmente são idealistas. A questão relevante que se coloca é que o sistema existente não os corrompa. E aqui eu não falo da corrupção, digamos, monetária, financeira, antiética. Eu me refiro exatamente digamos assim, a se modificarem no sentido de aumentar o pragmatismo e diminuir o idealismo. E essa questão, para mim, é muito relevante. Então, na medida em que se forma realmente um grupo de jovens no Congresso Nacional que tenha uma visão idealista, ainda que realista, mas não completamente pragmática, né? Um pragmatismo que a gente observa que, e aqui, de novo, sem colocar nessa discussão temas de natureza ética, mas um pragmatismo, vamos chamar assim, desprovido digamos, de uma lógica orgânica, esse risco existe. Então, eu acho muito bacana isso que está acontecendo, sim um fio de esperança, mas essas pessoas, esses jovens que hoje chegam, esses parlamentares, alguns já eleitos, outros a se elegerem no futuro, eles têm que estar atentos para que o sistema atual, a cultura atual não os corrompa nesse sentido que eu mencionei aqui. Perfeito. Bom, então acho que as perguntas estão já encerradas. Eu retorno a palavra ao embaixador André Matarazzo. Bem, gente, eu acho que foi
mais uma aula bastante, ou uma palestra bastante esclarecedora para todos nós, feita por alguém que tem uma vasta experiência, tanto no setor privado como público. E o privado, eu sempre digo, exige uma versatilidade muito maior, muito menor do que o setor público. Tanto que eu entendo sempre que a carreira funciona quando você vai do público para o privado, de forma muito mais fácil do que alguém sair do privado e ir para o público. Primeiro, porque tem esse complexo de sempre achar que o privado é eficiente e o público é ineficiente. E não é verdade. Eu, pelos meus 25 anos de área pública, eu nunca encontrei quadros tão competentes e tão bem qualificados como você encontra na área privada. Claro, você vai falar, tem gente ruim, mas na empresa da gente também tem muita gente ruim. É que quando aparece o ruim, você tira. No setor público, não é que não pode tirar, é que quem está também não quer tirar, não tira. Sempre falo, não dizer que o setor público não funciona, e a gente ouve muito isso, tem o Ministério Público, tem estabilidade, tem o Congresso. Bom, está na descrição do cargo. Quer ser ministro, tem que lidar com o Ministério Público, com o Parlamento, com o Tribunal de Contas. Se você não está apto para isso, vai ser gerente de multinacional, vai fazer outra coisa, né? Que você se adapte melhor. E o Pedro fez essa transição, e aí que eu digo que a gente percebe como é nítido, você chega numa empresa privada, vindo de uma experiência pública grande como ele teve, parece tudo bem mais fácil, realmente bem mais fácil. Embora também o lado privado tem algumas questões que chamam a atenção, eu sempre digo, é dia da folha de pagamento, porque ela tem que pagar. Na área pública a gente nem lembra muito de onde vem a folha de pagamento, mas ela acontece. Na área privada você tem que fazer, pagar os impostos, a mesma coisa, etc. Então, são animais muito parecidos, mas diferentes, não cruzam. Isso eu sempre costumo dizer. Então, Pedro, muito obrigado por essa oportunidade para todos nós. Eu não sei se o professor Macedo quer falar alguma coisa, mas eu aproveito, já me despeço aqui do Pedro, do Wilson, do Vormitag, de todos os alunos que têm tido um aproveitamento bárbaro. Nós tivemos aqui, desde o começo, 80 e poucas pessoas assistindo isso daqui, neste horário, né? Então, muito obrigado a todos. Professor Macedo, quer falar alguma coisa, o Wilson? Não, eu só quero novamente aí, cumprimentando o Pedro, dar o meu testemunho de que, pela minha passagem de setor público, eu considero o Pedro o mais eficiente administrador público que eu vi em Brasília. Obrigado, Roberto. Bom, eu quero também saudar o professor Pedro, embora ele tenha dito no início que ele não é professor, mas a sua biografia, Pedro, enfim, a sua trajetória, os resultados que você deu ao longo da vida, o qualificam como um brilhante professor. Portanto, professor Pedro Parente, muito obrigado por mais essa aula. Realmente foi incrível, os nossos alunos, a permanência deles, a manutenção desse número, quase 85 alunos do início ao fim, é a demonstração de que a sua palestra, de fato, encantou a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradecer também, muito obrigado, boa noite a todos, obrigado pela honra do convite. Embaixador André Matarazzo, obrigado. Imagina, Pedro, o ano que vem tem mais, viu? Tá bom, ok. Um abraço a todos, grande, obrigado. Um abraço a todos os nossos alunos.